Resenha Tricolor número 51. Uma boa ideia para voltar agora, hein, Junks? Bem, né? E você tá sentindo falta de alguém aqui? Tô. Nosso companheiro, Nosso Caio companheiro. Domingues, cadê? Cadê? Conta aí Ele pra sempre galera. fala que você viaja, que o Junks Eu? tá sempre viajando. Não, tô aqui na nossa bancada aqui. E o nosso amigão foi viajar com o Novaes. Com o Novaes. O Novaes. Pra lá de Marrakech. Tá lá de Marrakech, a gente veio aqui na pré-temporada fazer um resenha pós-especiais, aproveitando para agradecer a audiência dos especiais entre Natal e Ano Novo, um monte de gente que veio participar, discordar, concordar e conversar com a gente nos especiais de Ano Novo. E a gente recebeu muitos pedidos para falar da pré-temporada, então sobe a vinheta que a gente vai falar da pré-temporada. Bora lá. Bom, de volta aqui com o nosso querido Resenha. Vamos abordar alguns temas aí, o futuro de 2017. Falaremos de Florida Cup, reforços, Copinha, O elenco do Ceni. elenco do Ceni, o próprio Rogério Ceni. Acho que tem bastante coisa Tem bastante para conversar coisa. nessa primeira resenha 2017 oficial. Por onde começamos aí? Acho que uma coisa que todo mundo quer que a gente comente é a chegada dos reforços, né? Bom, E acho que a gente acompanhou, enquanto viu os especiais, a gente estava acompanhando os nomes chegarem. Eu até trouxe aqui umas camisas para a gente mostrar, numeração nova e... quem Então, já passou até pelo São Paulo. Vamos começar. Neilton, Neilton, novo camisa 7. chegada aí do Botafogo, né? Vem do Bota para somar aí no ataque. O que você achou? Eu acho cedo, eu acho um jogador assim, um moleque, um travesso, acho que vai pra cima, acho que tem chance de ir bem, é um cara arisco e eu honestamente eu gostaria de esperar um pouquinho porque no meu esquema, que a gente vai falar mais pra frente, ele briga com o David Neres. Eu acho que é uma posição parecida, uma característica parecida, então... mas estou apostando nele, acho um bom nome. O que você achou aí dele? Achei que foi a reposição do Kelvin. Tá bom? Perdemos o Kelvin de volta para o Porto e é um cara que jogou aberto, que fez um brasileiro de razoável para bom, num time do Botafogo que foi surpreendente, chegou na Libertadores. Teve a polêmica da chegada do tweet antigo Sim. e etc. Mas acho que ele compensou rápido, mostrando que Se era desculpou. São Paulino na infância, A com a foto. foto pequenininha. E para mim é uma incógnita. Para mim não é uma... Pô, chega para jogar, vem para Não. ser titular. Somar elenco, para né? somar elenco e pode ser uma peça interessante. Mas não é o cara que vem para ser meu atacante titular. Acho uma boa Concordo. peça. E importante dizer, essa saída do Kelvin, um cara bacana, legal, um bom jogador, mas caro para a nossa atual situação. A gente vai falar da austeridade financeira, das Completamente. economias, do elenco, etc. Então acho que gostaria que ele ficasse, mas não pelos valores que foram propostos. Então concordo com você. Neilton, bem-vindo. 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 Quem Segundo mais temos nome? aí? Oficializou, a gente até já tinha falado, camisa branca do goleiro Sidão. Bom, a primeira impressão que ficou foi ótima. Cara, gente boa. Se emocionou na apresentação, gente boa. Falou da importância do Rogério Ceni na ligação para ele, tanto quanto o Neilton também. Sim. Sentiram muito valorizados com a ligação do Mito para se juntar ao São Paulo. E o Sidão aí tá disputando vaga, tem começado como titular lá na Florida Cup. No primeiro tempo, No né? primeiro tempo, É. que é o esboço, né, de um titular um pouco mais titular, né? Não, foi o contrário. Foi o contrário? Foi o contrário. O Sidão Desculpa, começou então no isso. time mais reserva e o Denis Tá. no mais titular. Tem chance, foi bem, fez um ano muito bom, né? Melhor, um ano melhor que o do Denis, ele foi muito Melhor. menos questionado que o Denis. Acho que tem um respeito do Rogério pelo companheirismo ao Denis, por ter convivido muito tempo junto, e até a Treinado, prova da camisa claro. 12 e da camisa 1 Claro. é um... Mas eu acho que o Sidão é um cara tão legal e tá fazendo tão bem pro grupo, pelo menos do que a gente tem visto, de ser um cara que
mesmo se ele conquistar a posição, não acho que vai ter narizinho torcido ou nada nesse sentido, porque tende a ser um cara que o pessoal... De grupo, né? Gosta no grupo. Eu acho que... Não acho que o Sidão é um puta goleiro e o Denis é fraco. Eu acho que 6,5, 7, o Denis falha em bolas mais fáceis, o Sidão é mais constante, mas faz menos milagres. Então eu tenho uma percepção Concordo. que é um pouquinho superior ali. Tá. E por ser um cara bacana, acho que vai fazer bem pro São Paulo. E tem uma característica boa que o Rogério gosta, que é a saída com os pés, né? Tem habilidade. A gente vai falar um acontecimento ou outro na Copa, na Florida Cup, mas é um cara que tem tudo para sair jogando com os pés, com tranquilidade, que nem fazia o Mito. Então acho que isso conta a favor dele bastante. Concordo com você. Daí, deixa eu ver se eu pego a camisa certa aqui. Quem mais temos aí? Aqui. De reforço, você tá munido, hein? Munido. Camisa já com nome, camisa Detalhe, nova. Detalhe para essa aqui, Junks. Ó. Olha lá, é a... Preparada para Florida Cup. Eu não vou falar de onde é a fonte, mas que a coisa é quente, cara. Ô, louco. Então, bem legal. Que ele vai já jogar. Com novo patrocínio também, né? Já, da Urbano. Urbano. Bacana citar eles, que vão patrocinar o Tricolor, estampar a camisa. Obrigado para minha fonte, que soube que a gente ia gravar hoje e já trouxe as camisas do reforço pra gente mostrar aqui. Wellington Nem. Quer falar? Começa aí. Dos reforços, é o que eu mais gosto. Também? Acho que é o cara que, se jogar o que jogou no Fluminense, e é um cara que vem para ser titular, um cara que inverte de posição com Cueva, correria, habilidade, rápido. Tem boa visão de jogo. Mesmo que não tenha tido uma sequência tão grande no último ano de jogos, eu vejo bastante potencial no futebol do Wellington Nem. Para ser titular? Para ser titular. Para ser titular. Concordo com você. Acho que essa sequência... que ele não teve no ano passado, 2016, deve-se também a uma lesão no tornozelo esquerdo, que está sendo tratada, está sendo cuidada. E não é lesão de abrir e pôr pino, é uma lesão de fisioterapia, é uma coisa de acompanhamento, e concordo 100% com você. Vem para ser titular, vem para ir para cima, para ser agressivo, e eu achei que dentre os reforços, por enquanto, foi o melhor, veremos. E daí, eu não tô com a camisa aqui porque ele foi apresentado hoje, né? A gente está gravando segunda à noite, ele foi apresentado hoje à tarde, assumiu a camisa 8 e volta o Cícero. Bem-vindo de volta, eu acho que é um nome importantíssimo, é um cara que é um pensador, sai jogando bem, ele tem uma característica, ele mesmo falou que ele não é meia, nunca foi, então ele é um segundo volante que sai para o jogo, é uma característica parecida com o João Schmidt, que a gente vai falar dessa, não quero definir muitas coisas, mas dessa palhaçada que ele fez com o São Paulo, e vem o Cícero muito bem-vindo de volta, e eu acho que é para ser titular também. Eu acho que vem para ser titular, o Rogério queria alguém mais alto para jogada aérea, o contexto da volância indica, a camisa 8 também indica que vem para ser titular. E ele foi pedido pelo próprio Rogério quando era goleiro em 2012, não pôde vir por conta de salário, saída, contrato. Em 2012, né? O Rogério brigou com o Ney Franco porque o Ney Franco deixava o Cícero no banco. Exatamente. O Rogério queria o Cícero titular porque ele ajudava muito em bola aérea, era uma opção. E não acontecia. E o Rogério brigava. E agora, como técnico, tende a ser um cara de confiança. Bem bacana, bem-vindo de volta, Cícero, que deu uma declaração boa, que uma honra estar voltando a vestir a nossa camisa. Então, excelente. Que honre a 8. Que honre a 8. Daí, a expectativa ainda é pelo centroavante. Sim. Rogério deixou claro que ele quer um primeiro volante. Que falta essa peça. Precisa. E acho que quando a gente falar do esquema tático da Florida Cup, isso vai ficar mais evidente. Mas acho que a gente tem que ponderar quem saiu. A gente já falou do Kelvin. Tá bom. Hudson saiu, foi pro Cruzeiro. Assim, eu não envolvido no negócio do Neilton, né? Sim. Eu não era um grande fã do Hudson, mas agora a gente vê que faz falta a posição dele. Estou falando do jogador, ali, né? Mas esse cão de guarda, esse pitbull, a gente precisa encontrar, porque o Thiago Mendes não tem essas características exclusivas só de desarme. Então acho que precisa de alguém.
Concordo totalmente. Para mim, o Thiago e o Cícero são meio parecidos. São. Um pela esquerda, um pela direita. E outro pela direita. O Hudson tinha uma função de ser o ladrão de bola que protegia a defesa. Fato. Tem o Araruna, que é um menino, tem o Wellington voltando esse ano brigando, mas nas coletivas o Rogério deixou claro que essa peça está fazendo falta. Faz falta. Acho que é importante também, Dani, a gente frisar 2 reforços que a gente esqueceu, que são a saída do Michel Bastos e a saída do Carlinhos. Então, fica claro que a gente falou isso no ano passado inteiro, bateu nessa tecla, e o Rogério Ceni, sábio como já foi identificar pessoas... Fazia mal pro grupo. Não agrega nessa parte de raça, de vontade, de elenco. Então, segue a vida para eles. E daí a gente tem algumas saidinhas mais pontuais, de empréstimo, o Auro, o próprio Matheus Reis para ganhar experiência no Bahia, no América. O Auro América Mineiro. Matheus Reis Bahia. O menino atacante que renovou o contrato, que era do Guarani, foi emprestado para jogar no Japão. Bom. Eu acho que esse plano de emprestar para ganhar rodagem como titular e voltar mais maduro, sendo que o São Paulo já está deixando claro que vai aproveitar a base, é um plano ótimo. Também acho, concordo. E confio nessa transição com os jovens, com mais experientes. Tem nomes aí que a gente vai falar como Shailon, tem Foguete, tem gente boa subindo e tem muita promessa aí pela frente. O próprio Júnior Tavares tem ido muito bem nos treinos. Luiz Araújo tá treinando forte. A questão é do Neres, que ninguém sabe se fica ou... Com as ofertas, com a proposta, precisa ver se é uma proposta real, né? E se é o caminhão de dinheiro que estão ventilando mesmo. Eu, independente do caminhão ou não, eu seguraria, acho que é craque, se está pagando, oferecendo isso nesse início, ele tem muito para fazer, muito para oferecer, acho que tem que segurar. Eu sou da mesma opinião. E a galera aí, o que eles acham, o que vocês acharam dos reforços? Tem sugestões? O que vocês acham, né? Comentem aqui, a gente quer saber, quem falta? Além do Caleri, que todo mundo quer, claro, e que a gente está esperando o dia 20 ansiosamente, com esperança. Quem mais? Né? Viável, não vamos ficar discutindo o Messi e Cristiano Ronaldo para não viajar na maionese, mas assim, do que vocês veem, do que vocês acompanham o futebol, quem seriam peças legais para completar essa lista? Escreve aqui embaixo, não esquece de assinar o canal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a chegada do Mito. Nosso novo treinador. Uma melhora significativa, um negócio incomparável que tivemos em 2016 e nos últimos anos, se você concorda. E falar um pouquinho o que ele tem pensado, como ele tem agido lá na Flórida, o que ele tem, as entrevistas que foram. Conta aí pro pessoal, Dani, o que você achou essa primeira impressão, a entrevista que ele deu pro Sport TV. Acho que é engraçado a gente ter certeza que é melhor, mesmo sem nunca ter visto ele dirigir uma partida oficial. De fora do campo. Que nem diria o Rodrigo Caio, ele já dirigia do gol. Dentro do campo. Mas eu acho que o Rogério é um cara tão obstinado, é um cara que odeia perder, é um cara que ama o São Paulo, e é um cara que leva a sério tudo que faz. Sim. Que a equação, no mínimo, é para você apostar junto e tá do lado. Concordo. Tirando no jogo com o Audax, que eu sou totalmente a favor do boicote, claro, ao nosso amigão... Não vale o nome. Ao nosso amigão sim, que posa nu. Sim. O resto tem que estar do lado do Rogério, apoiando inclusive quando ele errar. E para essa estreia, acho que deveria mandar o Pintado comandar o time. Não valeria estrear nessa pequenez e estrear o Rogério, nosso ídolo, em casa, no Morumbi. Eu faria isso. Essa estreia em Barueri, para mim, o que der para boicotar, boicota. Não iremos. Né? Aqui não iremos, com certeza. Não estaremos lá. Mas aí, voltando pro coletivas do Rogério, o que a gente viu até agora. Primeiro, gostei muito dos 2 auxiliares que ele trouxe. A cabeça de um futebol moderno, o cara que veio do Liverpool entende muito de tática, está trazendo muita variação, entendendo o esquema do São Paulo, ele está vendo como cada um dos jogadores atua para montar um quebra-cabeça de várias formações e não necessariamente usando substituições, mas várias setores formações diferentes ao longo do jogo.
O Rogério tem sido absolutamente coerente nas respostas em coletiva e preciso no que está falando. Então, pô, a intenção e a forma de encarar são muito boas. Muito boas. E a gente tem que trazer a identificação para o nosso lado. Com certeza. Fala, cara, é o cara que estava aí com a gente. Faz um ano e pouquinho a gente foi lá se despedir dele. Fato. E uma coisa que me chamou muita atenção também, Dani, nessas apresentações e nas coletivas do Rogério, a sensatez, óbvio que ele sempre teve, e a questão de unir um grupo, de unir todo um clube. Ele dando um discurso, por exemplo, uma palestra de 15 a 20 minutos para os funcionários no CT, pedindo ajuda para adaptação. Os dois são gringos, os caras estão aprendendo um pouco português, já estão bem evoluídos no português, por sinal, mas falando que, assim, desde do cozinheiro, do camareiro, do massagista, todo mundo faz parte disso, né? E todo mundo vai ser campeão junto, vai perder junto. Então, assim, isso faz mais do que muitas vezes um esquema tático. Às vezes esse todo é mais importante do que um simples posicionamento. Então, acho que essa sensatez dele, ele viveu isso e acho que isso é fundamental. E a outra parte que você falou, eu concordo 100%, é um cara que vive do futebol, é um cara que ficou 25 anos no Gol vendo todas as formações, todos os técnicos, jogadores bons, ruins, ótimos, excelentes, pífios. Então, o know-how ele tem, sempre teve. Então, acho que vale apostar sim e muito no sucesso do Rogério. Eu tô com você. A única coisa que eu gostaria assim um pouco, não é otimismo ou pessimismo, mas eu gostaria só de frisar que o pessoal tem que segurar um pouco a expectativa. O elenco como um todo é um elenco bom, é um elenco, às vezes, em algumas posições um pouco limitado, alguns coringas vão ser utilizados na lateral esquerda, volância, etc e tal, mas eu acho que para alguns campeonatos de tiro curto, a gente tem total chance de título e de uma apresentação muito bonita como Paulista e Copa do Brasil. A minha expectativa no Brasileiro é um pouco menor do que para esses campeonatos, mas eu acredito sim num desempenho muito bom ao longo dos anos. Então, eu também. Não sei se... Eu tô com você, acho que é o primeiro ano valendo de metade do elenco. Metade do elenco veio da base e está disputando para valer como protagonista esse ano. Exigir de um menino de 20, 19 anos o que você exige de um figurão de 28, 29, 30... é irresponsável da parte do torcedor. Injusto. Eu preciso entender que é o cara que está chegando, que vai acertar, vai errar, e quanto mais eu incentivar ele, mais ele vai render. Com certeza. E a gente está numa situação esse ano que metade do nosso elenco é essa galera. Com certeza, e a gente quer apostar nisso, e acho que uma coisa importante que a gente sempre frisa aqui é o apoio. Vamos ter paciência, vamos ter calma, ninguém faz um trabalho em um mês, uma semana... Precisa ter tempo, deixa trabalhar, não vem chamar disso, daquilo, respeita, espera que vai dar certo. Então, tenhamos paciência com todos. Treinador, molecada, medalhões. Vamos com calma, galera. Leitura de contexto. Né? Essa é a grande mantra do ano, é entender e apoiar. E a gente falou aqui também da Florida Cup. Queria aproveitar o gancho aí e falar as formações que o Rogério utilizou, o time titular, o que você acha? Quem você escalaria? Você tem alguns nomes? Como é que você vê esse esquema aí do Florida Cup? Florida Cup até agora, a gente tem os treinos e tem 2 jogos contra time praticamente amadores. Perfeito. Então ainda não é termômetro, é mais para o time ganhar ritmo de jogo, testar algumas formações. Mas nitidamente, até pela configuração do elenco, o que a gente falou no primeiro bloco das contratações, o São Paulo tem 6 bons zagueiros. Perfeito. 6 bons zagueiros e poucas opções de volante. 4 monstros e 2 bons. E 2 bons. Né? Tá bom. Então, o que o Rogério fez junto com a comissão técnica? Ele está usando esquemas onde ele coloca mais do que ele tem de melhor. Então, a linha de 3 zagueiros foi testada em diversos momentos. A primeira
os primeiros testes, o Breno mais no time reserva, agora já o Breno no time titular, junto com o Rodrigo Caio e o Maicon, e um trio reserva hoje com Lugano, Douglas e Lianco. Era o Lianco? Era o Lianco. É o Lianco. Ou Lucão? Lucão. Lianco tá na seleção. Tá bom. Lucão... Perfeito, Lucão. Então, eu tô partindo de uma formação com 3 zagueiros, que até, se você pegar alguns resenhas, eu falei, puxa, 3 zagueiros pra mim ela é mais falta de peça no elenco do que escolha do treinador. E eu acho que tirando o Antônio Conte, que usa isso, que o Caio até comentou e comentou muito bem, é uma formação perigosa quando você joga contra times no 4-2-3-1, que é o esquema da moda. Sim. Porque eu jogo com 2 pontas, o ala apoia muito, o zagueiro abre para fazer cobertura, fica um cara no meio desprotegido. Precisa ter um meio-campo absolutamente efetivo. Como que ele está armando o meio-campo efetivo? Então ele testou o Wesley, testou o Bruno pela direita, Buffarini e o Júnior Tavares pela esquerda. Buffarini nitidamente é um coringa para jogar por qualquer um dos lados. Tá indo bem nos treinos, tá indo bem. E tá jogando com o Thiago e Araruna, que é um menino que ele tá apostando. Lá na frente, no começo, ele tava sem o Cueva tava doente, mas o Cueva tende a ser titular e ele tá brincando com as peças. A novidade boa é o Shailon. Shailon aparentemente tem bastante potencial, tá lá com os profissionais, tinha até o convite dele estar defendendo a seleção. Ele optou por ir para os Estados Unidos para ficar com o grupo, né, para ganhar espaço. E a gente tem hoje 2 formações principais: o 3-4-3 com 3 atacantes, uma linha de 4 e os 3 zagueiros, e uma variação do 3-4-1-2, quando você centraliza e faz uma dupla de atacante, quando ele faz um Neilton e Chaves. Isso, e é exatamente isso que a gente vai até no próximo aqui explorar, no próximo bloco, exatamente isso. E acho que é o que você falou, vale o destaque para o Shailon, que é um jovem. Perguntaram com personalidade, perguntaram para ele se é mais Ganso, mais Oscar, mais não sei o que, é mais Shailon. Foi a resposta dele. E isso que você falou também eu acho importantíssimo, é uma aposta, tô até com a camisa do Breno, eu acho que é um cara que sem lesões, ele é um cara muito importante para o São Paulo, eu acho que ele é um monstro, sempre foi um jogador muito inteligente e eu acho que é uma aposta que o Rogério Ceni também tem nesse jogador. Este trio de volantes, de zagueiros na verdade, tanto o Rodrigo Caio quanto o Breno conseguem jogar de volante se você inverter a lógica para fazer uma linha de 4 recuando os laterais. Sim. Ele sobe e faz. Então eu tenho uma variação meio óbvia já de saída ali. E não esquecendo do Dios Lugano, que está muito bem falado, parece que está treinando bem. E ele como terceiro zagueiro a gente sabe que... é outra história. É o cara, né? Então daqui a pouco a gente vai abordar aí. Queria saber o que vocês acharam. Pessoal que acompanhou no Facebook, importante, algumas transmissões ao vivo, com o nosso querido Luciano narrando diretamente do lado do campo. E jogos assim, 9-2, uma coisa bem... 9-1, 9-2. Então vale a pena acompanhar. E quinta-feira, se eu não me engano, acho que é 10 da noite, contra o River Plate. Vale a pena, é um jogo mais importante, esse valendo, é um teste importante. A gente sabe do histórico contra o River, ninguém quer perder, é um tira-teima. Então vamos ver se quinta-feira a gente apresenta um bom futebol aí com a galera. Boa. A gente acabou de comentar um pouco sobre esquema tático. Vamos mostrar aqui na mesinha improvisada do que a gente está falando. Que o Caio não trouxe o campo dessa vez. Caio viajando no Marrocos. Um abraço, Caio. Até semana que vem. Ou quer falar um pouco antes da Copinha? Vamos falar da Copinha? Tá bom. Esquece rapidinho. Só aqui um pouquinho. O super importante, acho que é mais uma mensagem, porque São Paulo foi eliminado, coincidentemente estou com a camisa da Chape. Foi eliminado pela Chape nos pênaltis, depois de uma primeira fase muito boa. Melhor campanha. Né? Matheus Friso jogando super bem e tal. E daí, porra, no dia da eliminação, o que eu li de besteira... Mas o que eu li de besteira, gente... É muita besteira. O time ganhou tudo. No ano passado. No ano passado. Foi pra Copinha sem metade da geração, porque essa geração subiu ou tá na seleção. E foi competitivo. E perderam os pênaltis. Terminou invicto, entendeu? Exato. Então,
Se você só apoia quando é campeão, se você só apoia quando o time tá bem, esquece, cara. Muda de time, abandona o futebol. Exato. Nenhum time vai ganhar sempre. Exato. Se você, na hora que os moleques da Copinha, depois de um ano irretocável, perdem nos pênaltis, você vai malhar os moleques, Exato. vai malhar o Jardine. Esquece, cara. Esquece. Eles têm muito mais a oferecer do que uma classificação, do que um jogo numa Copinha. Tem coisa muito boa no futuro tricolor com esses moleques. Então, não se emocione com uma eliminação, acontece, vida que segue. Vida que segue. Então diz aí, voltando aqui para o campo. Para a mesinha. Essa era a nossa formação padrão no passado. Uma linha de 4, os 2 volantes, 2 abertos pela ponta, um centralizado e o Chaves. Isoladão, né? Lá. Daí, o que a gente está vendo esse ano? Essa peça aqui, que é o primeiro volante, a gente tem apostas. Perfeito. E a gente tem boas opções de zaga, como a gente comentou. Então, o que o Rogério está fazendo eu tenho uma linha de 3 zagueiros. Perfeito. Eu estou avançando os meus laterais para serem alas no meio de campo. 2 volantes. E estou fazendo uma variação ou num 3-4-3 ou num 3-4-1-2. Né? Então, pensando nesse esquema, que é o que o Rogério está partindo a temporada, o que a gente vê? Denis começando como titular, Sidão como sombra num primeiro momento, Rodrigo, Breno e Maicon. Perfeito. Breno e Rodrigo sabem fazer isso aqui. Sair bem para o jogo. Então, ele pode fazer essa variação, os laterais recuam, ele faz um primeiro volante e a gente passa a preencher o meio. Mas ele está partindo deste esquema aqui. Perfeito. Lateral direito ou ala direita. Está revezando o Wesley e o Bruno. O Wesley está sendo prestigiado nesse começo de temporada e está sendo até pedido para que se apoie. Do outro lado, eu tenho o menino que é o Júnior e tenho o Buffarini porque a gente não teve reposição para a saída do Mena. Não teve uma contratação. Desse outro lado tem a aposta. A sombra aqui é o Foguete, inclusive porque o Auro foi emprestado, porque o Foguete está pedindo passagem. Sombra barra aposta. Aposta. Né? Sim. A dupla de volantes hoje tende a ser Thiago e Cícero. Né? Então, quando a gente pensa no elenco completo, e daí o que eu tenho de opção? Nem, Cueva e Chaves. Perfeito. Né? Perfeito. Cadê o Neres? Nessa formação é banco. Não tem. Cadê o Neilton? É banco. Também. Né? Então, quando o Rogério vai para o microfone e pede um primeiro volante... Sim. E um centroavante. E é um centroavante, é porque ele tem interesse em outras formações. Perfeito. Né? Então você pega Buffarini lá, o lateral esquerdo, primeiro volante e Cícero. Você volta com aquele nosso esquema. Sim. Que daria para jogar nem Cueva e Neres e o centroavante, ou o Chaves jogando pela esquerda e o centroavante. Correto. Então, a partir do momento que você tem essas duas peças, além do reforço para o time titular, você ganha uma mobilidade tática que a gente sabe que a comissão do Rogério está atrás. São Paulo deve jogar durante o jogo com 4, 5 formações diferentes para encaixar no adversário. Perfeito. E acho também assim, se me permite, o pessoal mandou algumas perguntas antes. Eu, que com certeza tenho um conhecimento muito abaixo do nosso capitão Rogério Ceni, eu jogaria num 4-4-2 com Sidão. Jogaria time o seguinte, meu time. Se me permite, imito a sugestão. Sidão, Wesley, Rodrigo Caio, Maicon e Buffarini. Breno, Thiago Mendes, Cueva e Cícero. Tá. Wellington Nem e o 9, que deve ser o Chaves, mas prefiro o Caleri. Eu iria com esse time. O que você ia mandar aí nessa escalação? A minha escalação é muito próxima à sua, mas eu deixaria o Buffarini pela direita e apostaria no menino pela esquerda. No Araruna. No Tavares. No Júnior Tavares. Tá. O Araruna é a aposta aqui da primeira volante. Com Breno de volante também. Com Breno de volante. Uma vez que o Rodrigo Caio expõe sempre que não quer jogar de volante, não gosta, mas não o jogará. Breno de volante para mim é uma boa saída de bola, também. Vigor físico, recompõe marcação, acho que pode ser... E o que você acha que o Rogério vai fazer como a principal formação? Depende dessas duas contratações.
Se não vier um volante, ele vai insistir com 3 zagueiros. Concordo. E talvez jogue com Wesley aí nessa história aqui para ficar com a o posse de bola, está né? prestigiado e tende a começar a temporada aberto pela direita. E foi bem no ano passado, ele foi criticado depois daquele tumulto que a gente não apoia, agressão, pressão, esse tipo de situação, mas ele deu a volta por cima. E saiu do bolo Michel Bastos e Carlinhos. Exatamente, se destacou e o pessoal só pega no pé dele por acharem ou não que o salário dele é muito alto, mas se for uma coisa viável, ele tá bem. Pro elenco ele tá bem. Então, é isso. Queria saber aí de vocês, o que vocês acham, o que vocês escalariam. Pegando o nosso elenco atual, qual que é a formação? Comenta aí, escreve aí. Vem pra primeira resenha do ano com a gente. Exatamente. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro resenha pré-temporada, número 51. Sem a presença do Caio aqui com a gente decidiu fazer a pré-temporada esperando a estrela do time que vai se apresentar mais tarde. A gente aproveita esse resenha inédito para convidar quem não viu ainda a ver os 4 especiais que a gente fez. Eles não são programas que tem o conteúdo da semana, eles são conteúdos mais abrangentes. Então a gente falou dos melhores jogadores que a gente viu jogar. Os 22, piores. Depois a gente fez um programa dos piores, que deu uma puta audiência e a gente foi super criticado porque esqueceu. Não é que a gente esqueceu, é que talvez a gente gostasse um pouco mais desse que a gente listou. Mas as listas foram muito legais, foi super legal a conversa. Depois a gente abriu nossas coleções, o Junks mostrou a coleção de DVD, até teve bastante gente que agradeceu, que comprou os DVDs, bacana. Porque a gente mostrou vale a aqui. Pena. Vale a pena. O Caio, camisas incríveis. Mostrei um pouco das camisas e o Caio mostrou a coleção de ingressos, super legal. Então quem ainda não viu, foi um programa bem bacana. E por último a gente fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu no ano para relembrar. Um ano difícil. Como é que foi esse nosso primeiro... Um ano difícil de semidepressivos. Nem fala. A alegria, a terapia em grupo foi funcionando, deu certo. Hoje é só alegria. E agora... Espero que seja assim. E hoje vale frisar que a única pessoa triste com a ausência do nosso querido Caio é o cachorro Lino, o São Paulino, que hoje não foi pisado pelo nosso querido Caio, mas com certeza o pessoal, a família está feliz que está junto com ele lá na viagem dele, então aproveite aí. É isso aí. Um abraço? Um abraço. Tem alguns abraços aí no começo desse ano. Lucas Fernandes, que a gente não falou aqui, mas está em recuperação, está na Flórida, está treinando, é um nome que a gente aposta, então mandou mensagem para a gente, um grande abraço, Lucas. Para o próprio Caio, para a família dele que está lá, aproveitando, justamente descansando, tirando ele daqui, mas está aproveitando muito lá. Para 2 pessoas especiais, Ni Yoon Young, que é um pessoal lá de Mianmar, que reconheceu a camisa do São Paulo como muitos no mundo, e o Jun Hao, que também na Tailândia deu um abraço e foi falar Kaká, foi Kaká. E o cara reconheceu. Então, vou mandar o link depois para eles aí. Um abraço muito legal mundial para eles. Um abraço para todo mundo que está com a gente. Bem-vindos ao comecinho de temporada. Semana que vem, um resenha especialíssimo, já com o Caio de volta e com muitas novidades legais que o Resenha 2017 promete. Vai se inscrevendo, vê no link aqui, tem promoção, tem sorteio, tem gente convidada para participar, tem muita coisa bacana, vale a pena e um ano que promete, galera, promete muito. Rodrigo Cofani, um abraço, a gente te espera no Resenha da semana que vem para contar algumas das novidades com a gente. Boa, valeu galera, abraço.